Olá! Hoje vamos mergulhar numa das mudanças de mentalidade mais profundas da história, o humanismo renascentista. Foi uma verdadeira reviravolta que nos levou de um mundo centrado em Deus para um focado no ser humano. E acreditem, os ecos dessa mudança definem o nosso mundo até hoje. Vamos a isso. Bem, no coração de tudo está esta troca. Antes do Renascimento, a visão de mundo era o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro e a medida de todas as coisas. O humanismo chegou e virou isso de cabeça para baixo, propondo o antropocentrismo. O ser humano passa a ser um novo centro, a nova medida. É essa tensão que vamos explorar aqui. Mas, para percebermos o tamanho da revolução, primeiro temos que dar um passo atrás e olhar para o mundo que ela veio substituir. A mentalidade medieval era muito hierárquica. A filosofia estava a serviço da teologia, a vida social era ditada pela posição de cada um e a arte. Bem, a arte era quase toda dedicada a temas sagrados. E a visão que se tinha do indivíduo era dominada por este conceito, miseria hominis. A ideia era que a humanidade era, na sua essência, imperfeita. Um ser caído cuja única esperança estava na dependência total da graça divina. Toda a cultura refletia essa noção de pequenez e humildade perante Deus. E é curioso que a própria palavra renascimento tenha nascido na história da arte. Foi Giorgio Vasari quem a usou pela primeira vez para descrever o que ele via como um renascer da grandiosidade da arte clássica, que se tinha perdido, na sua opinião, durante o período gótico. E isto leva-nos à revolução, porque o humanismo não foi uma evolução suave, não foi uma transição tranquila, foi uma ruptura deliberada, radical, com a ordem que existia. Foi uma declaração corajosa de uma nova maneira de ver o mundo e o nosso lugar nele. Os humanistas do Renascimento foram buscar o seu lema a um filósofo grego antigo, Protágoras. E esta frase tornou-se o seu grito de guerra: o homem é a medida de todas as coisas. Uma ideia que parece simples, mas que tinha o poder de virar 1000 anos de pensamento pelo avesso. O ponto fundamental era este. A medida já não vinha de cima, de Deus, mas de dentro, do próprio ser humano. E esta comparação aqui, nossa, ela captura a mudança de uma forma perfeita. De um lado, a miseria hominis, a miséria do homem. Do outro, a dignitas hominis, a dignidade do homem. A humanidade já não era vista como um ser miserável por natureza, mas sim como um ser dotado de dignidade, de liberdade e de um potencial quase ilimitado. Claro que esta nova visão teve os seus campeões, os seus pensadores. Gianoso Manetti, por exemplo, escreveu sobre a excelência humana. Nicolau de Cusa foi tão longe que chamou o homem de um deus humano. E claro, Pico della Mirandola, que escreveu o que muitos consideram o manifesto do Renascimento, a oração sobre a dignidade do homem. Certo, falamos da filosofia, mas como é que esta mudança de ideias se manifestou visualmente? Como é que isto se materializou? Para ver isso, vamos olhar para a arte, começando na cidade que foi o berço de tudo isto, Florença. E o que vemos na arte são estes ideais humanistas a ganhar forma. A inspiração vinha da antiguidade clássica, da Grécia e de Roma. O foco estava agora na harmonia, nas proporções realistas do corpo humano e, muito importante, a arte começou a ser feita também para o cidadão, retratando cenas do dia-a-dia e os comerciantes ricos que se tornaram os novos patronos. Peguemos o escultor Donatello como exemplo. Mesmo quando ele esculpia figuras religiosas como Davi ou São Jorge, ele não os representava como ícones divinos e distantes. Não, ele dava-lhes proporções humanas, realistas. Tornava-os reconhecíveis, quase como se fossem um dos cidadãos de Florença a passar na rua. E talvez não haja exemplo mais famoso do que este. A Mona Lisa, provavelmente o retrato mais conhecido do mundo. Não é uma rainha, nem uma santa, é o retrato da esposa de um comerciante de seda de Florença. Isto mostra a ascensão do cidadão comum a um sujeito digno da mais alta arte. Já a Escola de Atenas de Rafael é um símbolo poderosíssimo. Pensemos nisto. Está pintado no Vaticano o coração da Igreja Católica, mas no centro não vemos santos, vemos filósofos gregos, pagãos. Platão aponta para cima, para o mundo das ideias, enquanto Aristóteles aponta para baixo, para a terra, para o mundo natural. É a imagem perfeita do ideal humanista de integrar o pensamento clássico. Mas o humanismo não ficou pela filosofia e pela arte. Ele também abalou, e muito, os alicerces do pensamento político. A grande questão passou a ser: se o homem é a medida, então como é que a sociedade deve ser governada? E aqui surgiram duas visões completamente opostas.
De um lado, tínhamos humanistas como Erasmo e Thomas More, que defendiam que a política devia ser guiada pela virtude e pela razão. Do outro lado, tínhamos Nicolau Maquiavel, que argumentava que política e moralidade são duas coisas diferentes. Para ele, o objetivo não era ser bom, era ser eficaz. Para entender Maquiavel, temos de entender o seu conceito de virtude. E atenção, isto não tem nada a ver com a virtude cristã de piedade ou humildade. A virtude maquiavélica é um misto de coragem, habilidade, astúcia e, se for preciso, de crueldade. Tudo em nome de um único objetivo: conquistar e manter o poder. Uma ideia radical que separou a política da moralidade tradicional. Então, como é que estas ideias, que começaram com um pequeno grupo de pensadores em Itália, se espalharam e acabaram por lançar as bases do mundo moderno em que vivemos? Bem, foram vários eventos históricos que ajudaram. O Concílio de Florença trouxe mais contacto com o saber grego. A queda de Constantinopla fez com que muitos sábios fugissem para a Itália. E, o mais importante de tudo, a invenção da prensa de Gutenberg nos anos 1450, que permitiu que estes textos clássicos e as novas ideias humanistas fossem impressos e circulassem a uma escala nunca antes vista. O pensamento humanista continuou a evoluir e talvez tenha atingido o seu auge com o pensador francês Michel de Montaigne. Nos seus ensaios, ele personifica o ideal humanista, o foco na experiência individual, a reflexão pessoal, a dúvida crítica. Ele não estava à procura de grandes verdades universais, mas sim a tentar entender-se a si mesmo. E tudo isto leva-nos a uma pergunta final. O humanismo renascentista colocou o ser humano no centro de tudo. Passados centenas de anos, no nosso mundo tão complexo e tecnológico, a questão ainda faz sentido. Qual é a nossa medida hoje?